Você conhece a história de uma mulher que se tornou viúva e tenha 2 filhos e estava correndo o risco dos filhos se tornarem escravos por conta de uma dívida que o seu marido adquiriu enquanto vivo e a deixou? Então, essa história está lá em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Essa viúva, o seu marido era discípulo do profeta Eliseu. E ela vai até o profeta e conta a sua história. E o profeta diz assim: como eu posso te ajudar? Me diz aí, o que você tem em casa? E ela conta que tem apenas uma vasilha de azeite. E ele diz assim: vá até as tuas vizinhas, pede vasilhas emprestadas, entra na tua casa, fecha a porta e derrama azeite nessas vasilhas, até encher a última. E assim ela fez. E aí quando encheu a última, ela volta até o profeta. Tá tudo cheio. Deus multiplicou. E agora, o que é que eu faço? Aí ele diz assim: vai, vende, paga a tua dívida e vive com o resto. E assim ela o fez. Então, o que é que a gente aprende com essa história? Primeiro, a gente tem que conhecer o Deus a qual a gente serve e amá-lo. E o que é que a palavra dele diz a esse respeito? Que na hora da nossa angústia, da nossa dificuldade, como é que Deus vai agir? Salmo 91, do versículo 14 a 16, diz o seguinte: porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, eu protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na angústia estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Então Deus, ele está conosco. Ele vai nos proteger, porque ele diz assim, olha: eu o protegerei, eu o livrarei e o glorificarei e lhe mostrarei a minha salvação. Então, se a gente procurar a Deus, buscar a Ele, aqui, se apegar a Ele com amor, como a palavra dele diz aqui, certo? Invocar a Ele na nossa angústia, Ele estará conosco. Ele nos ajudará, Ele nos livrará e Ele mostrará o caminho que devemos seguir, a sua salvação. E muitas vezes, a solução para os nossos problemas está debaixo do nosso nariz, né? No caso da viúva, era azeite que ela tinha lá e Deus multiplicou. Quando Jesus Cristo estava ensinando a multidão, que se apresentou um grande problema, como alimentar aquele povo, os discípulos se desesperaram. Senhor, despede essa multidão para que vá às cidades e compre alimentos. Jesus Cristo, alimente eles. Aí os discípulos disseram: preciso de muito dinheiro para alimentar esse povo, não temos. Aí ele diz assim: o que vocês têm? Aí eles dizem: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus Cristo pega esses pães e esse peixe da graça, multiplica e alimenta toda aquela multidão e ainda sobra. Então, um pouco consagrado ao Senhor se tornou muito. E às vezes a gente tem esse pouco. É um talento, né? É um dom, é algo que a gente sabe fazer. Às vezes uma dona de casa que está passando por uma dificuldade, mas sabe fazer um din-din, sabe fazer um bolo, sabe fazer alguma coisa. O importante é consagrar ao Senhor, é buscá-lo e é agir, né? Aquela viúva não ficou em casa chorando, vendo os filhos dela ser levado para virar escravo, não. Ela agiu, ela buscou a Deus e ela fez o que o profeta pediu que ela fizesse. E às vezes a gente só precisa clamar ao Senhor, como a palavra dele aqui no Salmo 91 diz: ele me invocará e eu lhe responderei. Invocará na nossa angústia. Quando a gente estiver angustiado, precisando, necessitando, basta invocar ao Deus que nos salvou, que nos livrou, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, como a palavra dele diz. E ele vai suprir, como ele diz aqui no Salmo 91. Porque ele se apegou a mim, com amor eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Eu lhe responderei quando ele me invocar. Na angústia estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Eu vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrar a minha salvação. Então a gente só precisa disso, só precisa clamar ao Senhor, apresentar a Ele aquele pouco que a gente tem, assim como aquela viúva apresentou aquele azeite, aquele pouco de azeite, como Jesus Cristo consagrou aquele pouco de comida e alimentou uma multidão. A gente precisa apresentar ao Senhor aquilo que a gente tem. Se a gente não consegue enxergar aquilo que a gente tem na nossa mão, a gente
pede também, pode clamar ao Senhor, e Ele vai abrir os nossos olhos e vai nos mostrar como aquela viúva não sabia. E o profeta foi lá e disse, o que você tem em casa? Botou aquela viúva para pensar. E ela disse, eu tenho senão uma botija de azeite, um pouquinho de azeite, né? E o que foi que Jesus Cristo disse? O que vocês têm aí? Botou os discípulos para procurar o que tinha. E disseram, tem aqui senão um menino com 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus Cristo consagrou ao Senhor, deu graças e aquilo foi multiplicado. E assim como sobrou na viúva, que ela pagou sua dívida e sobrou para sobreviver depois, ele alimentou uma multidão de 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres, porque não eram contadas naquele tempo, infelizmente, certo? E ali sobraram 12 cestos. Então, muitas vezes a gente está com a solução daquele problema nas nossas mãos e a gente só precisa consagrar aquilo ao Senhor e aquilo será multiplicado e o Senhor suprirá as nossas necessidades através daquilo que a gente já tem. É muito importante não cruzar os braços, não ficar olhando só para a dificuldade, não, porque olhar para a dificuldade nem vai aumentar nem diminuir ela não vai parar daquilo, muito pelo contrário, a nossa angústia é que vai aumentar. A gente precisa olhar para o Senhor, buscar a Ele, nos render a Ele e depender dEle, e Ele, sim, Ele vai usar aquele pouquinho que você tem, pode ser nada, né, aos seus olhos, mas diante do Senhor, o pouco que a gente tem é muito, porque o Senhor multiplica e o Senhor nos sustenta, e Ele faz isso com amor. Então não podemos duvidar do poder e da capacidade do que o Deus que a gente serve tem. Um beijo a todos, Deus abençoe.